Sejam todos muito bem-vindos de volta. Aqui eu sou Bernardo Duarte, esse é o Reconnect, o seu programa sobre espiritualidade para além da religião, da TVC, onde nós falamos sobre o assunto sobre espiritualidade. É um programa laico onde todos são muito bem-vindos e aqui o nosso intuito é disseminar o conhecimento. Aqui sempre comigo, ele que é historiador e social media, Roberto Leão. Bem-vindo, Roberto! Muito obrigado, Bernardo. Olá, pessoas reconectadas. Sejam bem-vindos, Você é sempre muito elegante, com essa camisa, já viu com a florida, agora com coqueirinhos, tá bem bacana. Agora eu vou ter que me superar, né? Vai ter que se superar. Bom, enfim, eu sou um libriano com acidente escorpião, esquece libriano, foca em escorpião que eu aprendi que isso é mais sucesso. Nós temos hoje aqui com a gente ele que é astrólogo, apometra, eu adoro essa palavra, e um dos idealizadores da técnica Caminho Cósmico. Vamos aprender o que é isso. Eu tentei dar uma pesquisada, não entendi muito, mas acho muito interessante. E não só isso, né, Roberto? O cara já disseminou sua técnica, atendeu pessoas no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, passou uma grande temporada na Itália. Então, aqui com a gente hoje, Eduardo Barbezan. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Que prazer. Eduardo. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Bernardo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aí de falar desse trabalho aí tão interessante. Eduardo, para começar, duas perguntas muito importantes. A primeira, qual é seu signo, para a gente saber como vai lidar. Tá. E depois a gente queria saber... Porque você já estudou, né? Sobre como lidar com signos. Não, eu estou aprendendo. Já estou começando a ficar assustado, mas estou aprendendo. E segundo, eu queria que você falasse sobre você, a sua trajetória, como é que você chegou na espiritualidade, na astrologia, enfim. Tá. Bom, meu signo é peixes, então... Isso é bom, se ninguém sabe, só você mesmo. O pisciano então é aquele... maluco, né, que está entre a genialidade e a maluquice, porque é quem transcende a matéria, vamos dizer assim, né, transcende as plataformas da matéria. Como eu cheguei até aqui, né, com esse trabalho, com astrologia e dentro da espiritualidade? Na verdade, eu nasci um pouco assim, né? Eu nasci um pouco já diferente, digamos assim. Era difícil, acho que pro meu pai e pra minha mãe ser meu pai e minha mãe, sabe? Aquela criança que era cheia de coisa de surpresa, assim, que via coisa, falava de... O primeiro livro que eu pedi pro meu pai, acho que eu tinha 4 anos, foi sobre ufologia. E ele com 4 anos? E ele não... Porque tinha um clube do livro que pedia o livro e comprava, assim. E aí ele não entendeu, assim, por que você tá pedindo ufologia? Acho que não quer um outro de desenho. Eu dizia, não, que não é esse. Do Mickey, né? Não Mickey, alguma coisa assim, não. Eu quis ufologia, eu queria sobre constelações, queria... ir no planetário, enfim. Então já começou muito cedo. Uma certa, digamos, sensibilidade. É uma criança que não dormiu por um ano. A mãe levava em tudo que era lugar para entender o que está acontecendo com o filho, enfim. Paralelamente a isso, eu fui... Eu lembro que quando a gente é criança, assim, ainda mais a nossa geração, a gente tem que ir para a igreja, tem que... A nossa que você diz é a minha tua, né? Porque o Roberto ele é bem mais velho Novo. Que a gente. Eu sou bem mais jovem. Eu acho que é nossa. Se você está dizendo que a geração é a diferença pequena de 20 anos para mais, 20 anos para menos, é a mesma geração. A gente tinha os dogmas, tinha aqui na missa, tinha aqui na igreja. E eu lembro que eu fazia perguntas na igreja pro padre e ele ficava me colocando de penitência, porque não tinha resposta. Então, eu sempre fui um buscador de conhecimento, sempre me interessei. E aí eu ia escondido, assim, pro centro espírita, para as outras coisas que não eram da religião católica, para conhecer, e era escondido da minha família, ninguém podia saber e tudo mais. E aí comecei a estudar sobre isso, sobre energia, sobre como era um fluido energético, como eram as outras vidas, outras dimensões, sempre lendo muito. Eu não exercia isso como profissão, eu trabalhei com saúde, sou fisioterapeuta, educador físico, e... de uma certa forma, era com a energia que eu trabalhava, era com pessoas que eu trabalhava, Sim. Era com a cura frequencial, vamos dizer assim, que eu trabalhava, né? Até que uma hora não teve jeito, a vida me levou a fazer o que eu faço como profissão, porque todo mundo me requisitava para isso. Quero saber isso, quero saber disso, a sua energia muda isso, cura aquilo, eu já estou melhor, estou mais feliz, enfim. E aí eu falei, bom, então eu vou me especializar nisso, até porque não tinha mais tempo de fazer outra coisa. Então foi isso que me fez chegar até aqui. Muito estudo, muito caminho indo levando assim, e o estudo. Legal. Eduardo, alguns registros antigos sugerem que a astrologia ela é do 3º milênio antes de Cristo.
né? Então é uma coisa bem antiga, né? E por muito tempo foi cadeira obrigatória de alguns cursos de universidade, inclusive como medicina, né? Até pouco tempo atrás, quando a gente fala que o tempo passa muito rápido, 1800 e pouco tempo atrás, né? Para a história, pouquíssimo tempo atrás. Ontem. E é muito difícil, por muito tempo foi muito difícil distinguir a diferença entre astrologia e astronomia. Sempre foi muito complicado essa distinção. Você pode explicar para a gente, na prática, qual é a diferença de astrologia para astronomia? Interessante a pergunta. Assim, ó, existem o mundo dos astrônomos e o mundo dos astrólogos. Não necessariamente eles concordam um com o outro. Tem astrônomo aí que não gosta de astrólogo. Porém, tem muitos astrônomos que também estudam astrologia. O fato às vezes, até antes dessa data, a astrologia já existia. Tá? Os povos mais antigos, o que a gente tem de história e de... Tem os Vedas, né? Antes dos Vedas, tinha os da Suméria, lá de longe, dos Vedas, exatamente. Eles sabiam da existência de planetas como Urano, Netuno e Plutão, mesmo sem ter o equipamento para ver Urano, Netuno e Plutão. Porque até Saturno a gente vê a olho nu. Passou Saturno, a gente não vê mais o planeta, ele está muito distante, que é Urano, Netuno e Plutão, vamos dizer assim. E eles sabiam da existência e da influência desses planetas, mesmo sem ter o equipamento. E mesmo tendo equipamento, para olhar Saturno hoje, ele é uma estrela pequenininha, minúscula no céu. Você não vai saber que aquele ali é Saturno. A gente sabe porque quando está em conjunção com a Lua, por exemplo, você olha a Lua e tem uma estrelinha do lado, que ele sabe que aquele é Saturno, porque hoje a gente tem o programa que nos mostra que Saturno está em conjunção Lua. E isso era feito à mão, por ciclo. Então todas as civilizações antigas, você pode ver, tem as pedras, Templo do Sol, Templo da Lua. Então, desde os Incas, dos Maias, dos Vedas, dos Sumérios, eles têm as marcações, né? Que eram geralmente em pedras, que eles colocavam onde tinham os solstícios, os equinócios. Stonehenge, lá na Inglaterra, tem isso também muito forte. Então eles foram observando os movimentos do céu, dos planetas, e foram detectando os eventos que aconteciam no nosso planeta, a partir dos movimentos planetários. E aquilo tinha um ciclo. Agora, por exemplo, um ciclo de um planeta Saturno tem 30 anos para dar uma volta. Então eles ficavam muito tempo estudando um ciclo planetário e detectando o quanto aquilo ia causar de evento no planeta. Então, desde as guerras, o nascimento das crianças, dos reis, a fertilidade no planeta, desde a colheita melhor, tudo isso era baseado pelo céu, pela astronomia. Porque a astronomia são os movimentos dos planetas, são os corpos astrais, os corpos celestes e os movimentos deles. Então, de fato, o que está acontecendo quando a gente lê um mapa, o planeta está ali acontecendo. Porém, a grande divergência é que, do ponto de vista da Terra, aquele planeta está passando por aquela constelação. É um ponto de vista, né? É um ponto de vista. Entendeu? Então eu costumo dizer assim, bom, se antes de ter o equipamento já se sabia de Urano, Netuno e Plutão, se do ponto de vista da Terra eu acho que Saturno está na constelação hoje, por exemplo, de Capricórnio, onde será que está Saturno se eu estiver lá em Saturno? Sim. Né? E como essas civilizações sabiam da existência desses planetas? Essa é uma questão que eu me pergunto muito. Ou seja, é um programa, uma tecnologia que veio de fora, provavelmente. Mas, Eduardo, é porque a posição de outros planetas, a nossa data de nascimento, como é que elas influenciam a nossa vida, influenciam a nossa personalidade? Então vamos falar um pouco, continuando a pergunta do astronomia versus astrologia. Astronomia, a gente tem um eixo que se chama zodíaco, onde o nosso sistema solar gira em torno desse eixo. Então tudo está em movimento, mas o sistema solar está girando em torno desse eixo que é o zodíaco. Ao redor desse eixo... O zodíaco é a roda dos animais, se não me engano, né? Isso. Círculo dos animais, Círculo dos animais e esse eixo onde o nosso sistema gira. Ao redor desse eixo a gente tem as 12 constelações. Que são eras, foram eras no mundo dos deuses, foram eras na civilização da Terra também, né? E são ligados, então são os arquétipos e são os signos, desde Áries até Peixes. Do ponto de vista da Terra, a gente passa para a próxima constelação a cada 30 graus.
E os planetas têm o tempo deles de caminhada, vamos dizer, da velocidade deles. Por exemplo, o Sol, ele anda 1 grau por dia. Então, em 30 dias, ele passa para a próxima constelação, do nosso ponto de vista da Terra. Então, o mapa do nascimento, na verdade, é uma posição astronômica no céu. O Sol hoje está passando pela constelação de Escorpião, Saturno e Plutão estão passando na constelação de Capricórnio, a Vênus também está passando na constelação de Escorpião, a Lua está na constelação de Virgem, Lua é muito próxima da Terra, então ela tem um ciclo de 2 dias e meio para mudar de constelação. E esse é o mapa. O planeta tal estava em tal constelação. A astrologia, a gente costuma dizer que é o espírito da astronomia. Ela vai trazer a interpretação disso. Então, a constelação, o arquétipo, está ligado ao arquétipo, que é o signo, ela tem elementos, características, então, dos elementos água, fogo, terra, ar, que trazem características, que conectam com a gente, porque nós também temos os elementos dentro do nosso corpo físico e do nosso campo energético, né? E ele vai trazer essas características por campo magnético. Por influências de gravidade e campo magnético. Mas é interessante, porque tem uma sacada aí da astrologia que eu acho que é um programa que funciona muito bem, por sinal, muito preciso, é matemático, né? A roda astrológica, a mandala astrológica tem 360 graus, dividido em 12. Então é uma pizza de 12 pedaços com 30 graus cada um. Ela vai mudar um pouquinho dependendo do lugar. Nos países tropicais ela é 30. Mas mais para o norte pode ser um pouquinho de mudança em relação às latitudes e longitudes. Mas de uma certa forma, ela tem 12 setores, 12 signos, 12 constelações e os planetas transitando nessa mandala, trazendo características pra gente. Isso nunca mudou? Não, isso nunca mudou. Mudou assim. Existe, por exemplo, a astrologia védica. Eles fazem um cálculo que a astrologia tradicional e a moderna não faz. Por exemplo, eles fazem um cálculo de graus que de fato matematicamente existe, que eles até falam que o signo que você acha que não é aquele signo. É um estudo, é pertinente o cálculo deles, sim, é interessante. Eu não sei a astrologia védica, mas a leitura deles é diferente, calculando o grau anterior, porque eles fazem um cálculo... porque tem anos que as eras funcionam de um jeito, anda 1, anda 2, e a astrologia que a gente usa moderna ou tradicional, ela segue um ciclo direto, ela não faz esse cálculo, esse ajuste percentual, vamos dizer assim. Então isso pode mudar alguma coisa. Então eles têm uma precisão e uma leitura diferente, mas eles também olham diferente para aquilo. Porém, não muda muito num geral. Então não há muito impacto para a astrologia. Não tem muito. Mas tradicional. A gente, os antigos, eles tinham conhecimento das 12 constelações, né? E hoje a gente sabe que são 13, né? Tem um Serpentário aí que entrou mais uma constelação. Isso. Né? Que vai empurrando um pouco os signos, né? Isso. Isso muda tudo? Então, isso tem a ver também com isso, que é um afastamento, né? Que dá mais um tempo onde os Vedas fazem esse cálculo, a astrologia védica faz esse cálculo. O Serpentário sempre existiu. A gente tem dentro da astrologia uma coisa que se chama estrelas fixas, que são outras constelações que também atuam dentro da astrologia, se você for interpretar um pouco mais profundamente aquilo. O Serpentário é uma delas, né? Eles colocaram outro planeta, depois destituem Plutão de planeta, aí volta Plutão a ser planeta, porque é meio que acompanhando o que os astrônomos estudam. Porém, você quer acompanhando o ovo, né? O ovo faz mal, aí não é considerado Sabe, planeta. O ovo não faz mal, aí agora é considerado planeta. Agora, então, o que a gente observa como astrólogo é que isso não muda. Não vai mudar nada. Até né? porque o tempo em que o Sol passa pela constelação do Serpentário, ele vai causar a mesma influência, digamos assim, do que aquele Sol passando naquele decanato de Escorpião, por exemplo. Então, ele vai causar a mesma coisa. Então a gente pode dizer que não há um impacto, não há uma relevância ao ponto de impactar a forma que a gente não é uma relevância. Pode até ter um impacto, mas não dá uma relevância, entendeu? Agora, o que me faz acreditar mais ainda nesse, porque é um programa, né? Que tá meio já determinado ali algumas coisas. Mas a gente fala que os astros, eles influenciam, né, no nosso comportamento, no psique, na nossa energia, né, nossa energia primordial, né? Mas eu te pergunto, Edu,
quais astros, né? Porque a gente sabe hoje, a gente tem um conhecimento que são mais de 170 bilhões de galáxias, né? Então é muita galáxia para você considerar, né? Então, é como você falou, depende do ponto de vista, né? Então depende da constelação, quando eu nasci, depende da constelação que estava atrás do Sol no dia que eu nasci, né? Então, como considerar isso? Vocês, astrólogos, consideram essa, em alguma maneira, ou se não consideram para a leitura do mapa, você, como astrólogo experiente, acredita que existe relevância na posição dessas outras 170 bilhões de galáxias? Que elas também interferem na gente aqui na Terra? Com certeza interfere. A gente não tem um estudo disso como tem na astrologia, por exemplo, né? A astrologia, vamos dizer assim, que são os planetas do nosso sistema solar que estão mais próximos a nós. Então, consequentemente, eles vão impactar muito mais a nossa história. E já é muito assunto. Já é assunto para não acabar mais. A gente tem mapa natal, Revolução Solar, que é o mapa do ano, quando a pessoa faz aniversário que muda. Aliás, você fez agora, né? 28 de setembro. Já mudou tudo, acabou. Mas tudo já bem. era. Então, 28 de setembro, ele é o quê, Roberto? Sou libriano. Libriano, que a gente estava estudando que é o que funciona. A gente não, tem que cuidar um pouco do libriano é complicado. Inclusive, a gente está meio ressabiado com o Roberto Mas aqui no por estúdio. quê? Por Neudo que está libriano com medo é ali, complicado? Neudo, nosso cameraman, está com medo do Roberto, que a gente descobriu que libriano... Mas Não vamos sou lá. o signo do equilíbrio, da beleza. Esse também da beleza. Da beleza, você vê como da tá errado, né? harmonia, Ô, Eduardo, a gente tem que dar uma olhada nesse mapa eu do Roberto, que ele gosto não do que é é libriano. belo, eu aprecio o que é belo. É verdade, isso é verdade. Isso é uma característica Eu sou libriana. belo aos olhos da minha esposa. Não, da do disputa também não, da tua mãe, talvez. Mas vamos lá. Bom, Voltando. só voltando aqui. Por exemplo, a Lua. A gente vê claramente o efeito da Lua sobre o nosso planeta. Nascimento dos bebês, os ciclos das mulheres, o ciclo de gestação, o cabelo que cresce. O meu não cresceu muito, precisa de muita lua, né? Mas existe, né? O que tem ainda cresce um pouquinho. Que é muito próximo, ela está ligada diretamente com a gravidade do nosso planeta. Os planetas têm campo magnético, tem campo elétrico, tem gravidade. Nós temos campo magnético, campo elétrico e gravidade. Então, por uma questão de ressonância mesmo dos elementos, a gente o céu conversa com a gente. Se a Lua, que é um satélite que a gente considera muito pequeno, atua tanto na nossa vida e talvez muito forte, porque é próximo, Lua no mapa pode ser uma coisa ótima, pode ser uma encrenca. Né? Imagina um planeta do tamanho de Júpiter, por exemplo, que pra gente está muito longe, mas para um sistema está do lado, né? Então, os planetas do sistema solar influenciam na nossa vida cotidiana, vários setores da vida, espiritual também, energético também, vocação para coisas, dons, talentos, tudo está dentro da astrologia. Como eu me relaciono, como eu falo, como eu trabalho, como eu sou se eu for pai, como eu sou como eu for mãe, como eu me mostro, o que eu escondo, né, librianos? Fala teu segredo, então, Roberto. Se a gente for colocar as estrelas que estão por trás, com certeza influenciam, com certeza, mas aí teria que ter um estudo aí muito tecnológico, Bernardo, muito estelar, Eduardo, que está chegando. Em relação a gêmeos, por exemplo, a gente vê gêmeos que assim, nasceram praticamente na mesma hora. Tudo bem, há uma diferença de segundos e tal, mas tem personalidades diferentes. Tudo bem. Mas pessoas que nasceram mesmo de mães distintas, mas no mesmo horário, mesmo dia, e que têm personalidades diferentes, como é que se explica? Bom, não são personalidades como destinos, muitas vezes, totalmente diferentes. Não, é interessante essa pergunta. Todo mundo me pergunta diferentes. sobre os gêmeos, né? Não o signo de gêmeos, mas gêmeos, filhos gêmeos. É muito interessante. Geralmente eles têm 5 minutos, 2 minutos de diferença. Às vezes isso causa uma diferença, por exemplo, na Lua, porque a Lua estava em mudança. Às vezes no Sol, que o Sol estava em mudança. Mas geralmente é o mesmo mapa. O mais interessante dos gêmeos é que os ciclos da vida são muito parecidos. São praticamente os mesmos. Casa na mesma data, se forma na mesma data. É muito doido isso. É muito... Eu adoro, né? Eu sou apaixonado, assim, mas eu fico intrigado com a precisão, né? Porém, os planetas são polarizados. Eles podem desenvolver um assunto, um planeta, numa casa, ele tem vários assuntos. Ele pode ter uma polaridade, por exemplo, um Plutão. Plutão ele pode ser uma força de transformação como uma força de destruição.
uma força para construção e uma força de destruição. O que acontece com os gêmeos é que um, geralmente, desenvolve uma parte do mapa, uma parte da polaridade do planeta, e o outro a outra. É muito interessante isso. No caso, teoricamente, eles completariam. Astrologicamente falando. Sim. Talvez não é tão bom para uma parte o que ele desenvolve do que para outra. Ficou com a parte ruim da laranja, né? Ficou com a parte mais pesada da laranja. Mas o mapa tem muitos contrapontos também. O mapa é balanceado, existe um balanço ali, senão a pessoa também não. Mas a gente pode falar que não é algo determinista, é uma tendência. É uma mas tendência. Que a própria cultura, vivência. Isso pode... eu sempre falo isso da cultura, né? Porque aqui a gente nasceu, tem uma cultura. Se a pessoa nasceu no mesmo horário que eu, no mesmo dia lá na China, ele vai funcionar diferente. Mas tem uma tendência, né, Eduardo? Mas tem muitas coisas vão ser muito parecidas como características e como ciclos da vida. Partindo desse pressuposto que temos uma tendência, você acha que isso poderia prejudicar ou tendenciar no nosso livre-arbítrio? Ou então boicotar esse livre-arbítrio, uma vez que eu nasço já predestinado com tendências para um comportamento? Então, Bernardo, aí é um assunto interessante, porque vai cair até num trabalho que eu desenvolvi, né? Que é um caminho cósmico que usa a astrologia como base. Eu vejo muitos mapas nas consultas de pessoas, de almas, de personalidade com capacidades incríveis de realização de coisas, de dons e atributos, e por questões culturais, familiares ou de crenças, ela não desenvolve o que ela veio fazer. Ela entra na matrix da manipulação ou da crença dos pais, dos ancestrais, ou que a vida trouxe para ela, e tá no mapa aquilo, e não desenvolve talvez aquilo que ela veio desenvolver. Ou seja, eu acredito que o mapa ele vai acontecer, independente da escolha que você fizer. Mas a gente consegue... Então ferrou o livre-arbítrio? Não ferrou o livre-arbítrio. Você tem atalhos onde você pode sair daquela situação, por exemplo. Você tem outras conexões que você pode se conectar com uma outra frequência e não passar por aquilo de uma forma muito diferente, ou usar aquilo não como a responsabilidade da tua vida, mas sim como um hobby, por exemplo. A gente fala que são os macetes que a gente vai tendo com a astrologia para chegar... Então, na verdade, assim, você pode não escolher o que você vai passar, mas como você vai passar. Qual a intensidade que você vai passar? Como você vai passar, qual a intensidade, como aquilo vai te impactar, como você... Então seria uma outra visão da questão do livre-arbítrio, né? Então assim, não é o que você escolhe, é como você escolhe passar por aquilo que você não escolheu. Como você escolhe passar. Tem coisa que eu falo assim, ó, a pessoa tá com um trânsito X no mapa, um trânsito de Plutão, vai acontecer a mudança, não vai ter jeito. Ela vai ter uma transformação em algum ponto. Nesse ponto eu não acho que a pessoa escolhe muito, não. Eduardo, só uma curiosidade. Na época, assim, na década que eu nasci, nos anos 90, por ali... Por favor. O signo era quem definia a pessoa. Todo mundo que, sou libriano, eu sou geminiano e tal. Houve um período, eu tenho visto que o ascendente hoje parece que tem mais importância, mas é porque isso sempre teve, ou é um sinal dos tempos, ou a astrologia mudou, como é que se explica isso? Tem também a questão da precipitação da equinócio, aí tem muda lua, tudo, né? tem o mar, tem a forma que a pessoa nasceu. Por isso que chama mapa, né? Mapa astral, né? Porque todo o mapa ele funciona, não é só o Sol, que seria o Libra, não é a Lua, todos os planetas eles estão ali funcionando. Tem muita coisa de temperamento que vem dos Vedas, que vem da astrologia médica, se você é colérico, se você é fleumático, se você é sanguíneo, que tem a ver com se era primavera, se era verão, tem a ver com o momento do planeta e tudo mais. Inclusive Jung também foi um grande estudioso exatamente. da astrologia. Então isso já vai mudar. Você pode ter o mesmo mapa com temperamento sanguíneo, o mesmo mapa com temperamento colérico, o mesmo mapa com temperamento fleumático. Né? Colérico. Por que o colérico Qual é foi teu pra signo, mim? Bernardo? Não falou. Bem, Eduardo, e antes eu queria te fazer uma pergunta. Não, e respondendo ao ascendente, rapidinho. O que acontece com o ascendente? O ascendente é uma roupa que a gente veste. A gente se mostra, como as pessoas nos veem, né? Então, aos 30 anos, a gente tá, o que a gente diz, a oposição do ascendente. Você nunca vai ser o ascendente, porque essencialmente você é o Sol, você é libriano. Mas o ascendente, ele é uma roupa. O médico tá de branco todo dia. Você entende o médico, conhece o médico com aquilo lá de branco. Se ele muda de roupa,
muita gente não vai conhecê-lo. Mas ele também é um médico. E ele é tanto médico, daqui a pouco ele só é um médico. Então, com 30 anos, você se vê como ascendente. Você também se vê aquilo. Mas você não é o ascendente. Porque aos 30 anos, a gente está em oposição ao nosso ascendente. Dentro de uma angulação, a gente está a 180 graus. É só por isso. Perfeito, entendi. Eduardo, pra gente finalizar esse primeiro bloco, eu queria te perguntar. Eu já ouvi falar muito bem da tua técnica, do caminho cósmico, né? Então eu queria que você respondesse depois dos comerciais o que é o caminho cósmico. Então com a gente hoje aqui é Eduardo Barbezan, sempre aqui comigo, e muito elegantérrimo Roberto Leão, né? Hoje a gente falando Libriano. Hoje a gente falando sobre astrologia e o caminho cósmico. Fique ligado, não saia daí. Daqui a pouquinho, depois dos intervalos, que é rapidinho, a gente fala com Eduardo Barbezan sobre o caminho cósmico. Você sabe o que é? Descubra aí com a gente. Até já já.